Você devia agradecer por eu ter casado com você, ela disse no culto da igreja onde nos conhecemos. Diante de 200 pessoas que nos viam como o casal perfeito, minha esposa acabava de me humilhar da forma mais cruel possível. O silêncio que tomou conta do templo foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando uma reação. Mas eu permaneci calmo, porque sabia algo que ela não imaginava. Há 3 anos eu vinha secretamente ajudando financeiramente aquela igreja. Não apenas com dízimos, mas com doações que mantinham as portas abertas. E naquele domingo, eu tinha uma decisão a tomar que mudaria tudo. Meu nome é Gabriel, tenho 32 anos e trabalho na área de tecnologia. Quando conheci Helena, ela era a filha do diácono principal, uma mulher que todos admiravam pela suposta bondade e humildade. Nos casamos há 5 anos em uma cerimônia que ela fez questão que fosse a mais cara e ostentosa possível. Desde o início, percebi que Helena tinha uma obsessão por status e aparências, mas acreditei que o amor poderia mudar isso. Como eu estava enganado. Nossa relação sempre foi baseada no que eu podia oferecer. Quando minha empresa de desenvolvimento de aplicativos começou a crescer, Helena se tornou ainda mais exigente. Queria uma casa maior, um carro mais caro, roupas de marca. Eu trabalhava 16 horas por dia para sustentar o padrão de vida que ela considerava adequado. Mas nunca era suficiente. Para ela, eu era apenas um provedor, não um marido. O que Helena não sabia é que minha empresa havia fechado um contrato milionário com uma multinacional americana. Durante 2 anos, mantive isso em segredo, depositando os valores em uma conta que ela desconhecia. Também não sabia que eu estava por trás das doações anônimas que salvaram a igreja da falência. O pastor e a diretoria sabiam quem era o doador, mas Helena jamais imaginou que o marido que ela desprezava era quem mantinha aquele lugar funcionando. Naquela manhã de domingo, tínhamos brigado por causa de uma viagem que ela queria fazer para Paris. Quando disse que não tínhamos condições naquele momento, ela explodiu. Me chamou de fracassado, disse que merecia um homem de verdade, alguém que pudesse dar o que ela merecia. Foi então que decidiu me humilhar publicamente durante o culto. A frase dela ecoou pela igreja inteira. Você devia agradecer por eu ter casado com você. O pastor parou no meio da pregação. As pessoas sussurravam entre si. Senti o peso de todos aqueles olhares julgadores sobre mim, mas em vez de raiva, senti uma clareza fria. Era a confirmação de que meu casamento havia terminado naquele exato momento. Helena havia cruzado uma linha que não tinha volta. Se você já foi humilhado publicamente por alguém que deveria te amar e proteger, se já teve sua dignidade pisoteada por quem mais confiava, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que descobriram que o respeito não se pede, se conquista. Depois do culto, Helena agiu como se nada tivesse acontecido. No caminho para casa, ela falava sobre o almoço que tínhamos marcado com os pais dela, reclamando que o restaurante que eu havia escolhido não era sofisticado o suficiente. Sua capacidade de alternar entre crueldade pública e normalidade doméstica sempre me impressionou de forma perturbadora. Era como conviver com 2 pessoas diferentes no mesmo corpo. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o quarto se arrumar para o almoço. Aproveitei o momento para ligar para meu advogado, Dr. Ricardo Mendes, que também era membro da igreja e havia presenciado toda a cena. A conversa foi breve e direta. Ele me orientou sobre os próximos passos e confirmou que eu tinha motivos mais que suficientes para o divórcio. Também liguei para meu contador, pedindo para preparar toda a documentação financeira. Era hora de proteger meus bens. No almoço com os sogros, Helena continuou representando o papel de esposa perfeita. Contou para os pais como eu estava evoluindo profissionalmente, omitindo convenientemente a humilhação que havia me causado apenas 2 horas antes. Seu pai, que sempre me viu como inferior à filha, fazia comentários irônicos sobre minha aparência e escolhas. Sua mãe, igualmente arrogante, sugeria que eu deveria ser mais ambicioso, mais parecido com os maridos das amigas de Helena. Durante o almoço, observei aquela família disfuncional que havia me acolhido com reservas desde o primeiro dia. Todos eles compartilhavam a mesma obsessão por dinheiro e status social. Para eles, eu era tolerável apenas enquanto conseguisse sustentar os caprichos de Helena. Se soubessem o quanto eu realmente ganhava,
a dinâmica seria completamente diferente. Mas eu havia aprendido a valorizar a discrição. Helena pediu o prato mais caro do menu, uma lagosta que custava R$ 400, e ainda reclamou quando chegou, dizendo que em Miami havia comido uma melhor. Seus pais riram, concordando que eu deveria levá-la para mais viagens internacionais. A ironia era que eu poderia pagar não apenas uma viagem para Miami, mas comprar um apartamento lá. Mas eles não precisavam saber disso. Depois do almoço, Helena anunciou que iria ao shopping com a mãe. Queria comprar um vestido para uma festa de casamento que aconteceria no final do mês. Quando mencionei que deveríamos conversar sobre nossos gastos, ela revirou os olhos e disse na frente dos pais que eu estava sendo pão duro novamente. A risada deles confirmou que eu era visto como o vilão da história sempre que não atendia aos desejos dela. À noite, sozinho em casa, comecei a organizar mentalmente minha estratégia. 3 anos de doações para a igreja representavam uma quantia significativa. Não apenas dinheiro para a manutenção do prédio, mas também para programas sociais, reforma do som, troca do ar-condicionado e até mesmo ajuda para famílias necessitadas da congregação. Eu era literalmente um dos pilares financeiros daquela comunidade. Helena voltou para casa carregada de sacolas, gastando em um vestido o equivalente ao salário de muitas pessoas. Ela desfilou pela sala mostrando suas compras, esperando que eu elogiasse suas escolhas. Quando respondi de forma neutra, ela explodiu novamente, dizendo que eu não sabia apreciar mulher de qualidade. Foi nesse momento que tomei minha decisão final. Na segunda-feira de manhã, enquanto Helena dormia, liguei para o pastor Marcos e marquei uma conversa urgente. Também agendei uma reunião com a diretoria da igreja para quarta-feira. Havia chegado o momento de revelar algumas verdades que iriam abalar não apenas meu casamento, mas toda a estrutura social que Helena tanto valorizava. O que Helena não sabia é que sua humilhação pública havia desencadeado uma série de eventos que ela jamais poderia imaginar. Quando você mexe com a dignidade de um homem que tem poder, as consequências podem ser devastadoras. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria perdoado a humilhação pública ou tomado uma decisão radical? Me conte nos comentários sua experiência com pessoas que só valorizam dinheiro e status. Na terça-feira, Helena estava especialmente exigente. Reclamou do café da manhã, disse que a empregada não estava limpando a casa direito e sugeriu que contratássemos uma agência mais cara. Durante o dia, enviou mensagens pedindo dinheiro para várias coisas: uma massagem no spa, produtos de beleza importados e uma consulta com um dermatologista que cobrava R$ 2.000 por sessão. Respondi a cada pedido com calma, aprovando todos os gastos. Ela ficou surpresa com minha generosidade repentina, mas não questionou. Na quarta-feira de manhã, estava na igreja às 8 horas. O pastor Marcos me recebeu em sua sala com um semblante preocupado. Ele havia presenciado tudo no domingo e estava claramente constrangido. Durante nossa conversa particular, ele me pediu desculpas pelo comportamento de Helena e disse que conversaria com ela sobre respeito dentro da casa de Deus. Foi quando decidi revelar uma parte da verdade. Contei ao pastor que havia sido eu o responsável pelas doações anônimas dos últimos 3 anos. Sua reação foi de total incredulidade. Ele pegou uma pasta com todos os recibos e comprovantes, somando rapidamente os valores. Foram mais de R$ 200.000 em doações diretas, fora os dízimos mensais regulares. Ele ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação de que o homem humilhado no domingo era quem mantinha a igreja funcionando. Gabriel, eu não sabia. Se soubesse, teria intervido de forma diferente no domingo, disse ele, visivelmente abalado. Expliquei que sempre preferi manter o anonimato nas doações, mas que agora tinha uma decisão importante a tomar. O pastor entendeu imediatamente as implicações do que eu estava dizendo. Às 10 horas, chegaram os membros da diretoria, o tesoureiro, o secretário e 2 diáconos, incluindo meu sogro. Quando revelei que era eu o doador anônimo, a reação foi de choque absoluto. Meu sogro, que sempre me tratou com desprezo, ficou pálido. Ele sabia que sem essas doações, a igreja enfrentaria sérias dificuldades financeiras. Durante a reunião, apresentei um relatório detalhado de todas as contribuições. Reforma do telhado, R$ 40.000. Sistema de som novo, R$ 25.000.
Programa de cestas básicas, R$ 15.000 por ano. Bolsas de estudo para crianças carentes, R$ 30.000 anuais. Os números eram irrefutáveis e impressionantes. Por que está nos contando isso agora? Perguntou o tesoureiro. Foi quando expliquei sobre a humilhação pública do domingo e minha decisão de me divorciar de Helena. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos sabiam que Helena tinha um comportamento problemático, mas ninguém imaginava a extensão do que eu vinha suportando. Meu sogro tentou amenizar a situação, dizendo que Helena estava passando por um momento difícil e que conversaria com ela. Respondi que era tarde demais para conversas. 3 anos de desrespeito, culminando com humilhação pública, haviam esgotado minha paciência. A decisão estava tomada. Durante a tarde, recebi várias ligações. O pastor queria mediar uma reconciliação. Meu sogro pediu uma conversa urgente. Outros membros da diretoria enviaram mensagens demonstrando preocupação. Era fascinante ver como a revelação de minha situação financeira havia mudado completamente o tratamento que recebiam. À noite, Helena chegou em casa animada. Havia marcado uma viagem para Cancún com as amigas para o mês seguinte e queria minha aprovação para gastar R$ 15.000. Quando disse que precisávamos conversar sobre nossa relação, ela riu de forma desdenhosa. Sobre o que aconteceu no domingo. Gabriel, você é muito sensível. Foi só uma brincadeira, disse, como se humilhar o marido na frente de 200 pessoas fosse algo normal. Naquele momento, observando sua total falta de remorso, senti uma paz interior que não experimentava há anos. Helena havia acabado de confirmar que tomei a decisão certa. Ela não via problema algum em sua atitude, o que significava que repetiria o comportamento sempre que se sentisse contrariada. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas e ajuda outros homens a encontrarem forças para recuperar sua dignidade. Na quinta-feira, Helena acordou de bom humor. Havia passado a noite pesquisando resorts em Cancún e estava animada com a perspectiva da viagem. Durante o café da manhã, ela falou sobre os planos para a festa de casamento do final de semana, onde estrearia o vestido caro que havia comprado. Para ela, nossa vida estava seguindo normalmente, como se a humilhação na igreja fosse apenas um detalhe insignificante. Aproveitei que ela saiu para uma consulta médica e comecei a organizar minha saída estratégica da casa. Retirei documentos importantes do escritório, transferi objetos pessoais de valor e contactei uma empresa de mudanças para a semana seguinte. Também conversei com meu advogado sobre a divisão de bens, descobrindo que eu tinha mais proteção legal do que imaginava, principalmente considerando minha conta empresarial separada, que Helena desconhecia. Durante a tarde, meu sogro apareceu em casa sem avisar. Era a primeira vez em 5 anos que ele tomava essa iniciativa. Sua postura era completamente diferente do almoço de domingo. Respeitoso, quase submisso. Ele sabia da reunião na igreja e das implicações financeiras do meu divórcio. Tentou convencer-me a reconsiderar, prometendo que conversaria seriamente com Helena sobre seu comportamento. Gabriel, você sabe como as mulheres são. Helena sempre foi mimada, mas no fundo ela te ama, disse ele, usando um tom que nunca havia usado comigo antes. Expliquei que amor não se demonstra através de humilhação pública e desrespeito constante. Ele ficou visivelmente nervoso quando mencionei que estava reavaliando minha relação não apenas com Helena, mas com toda a comunidade da igreja. À noite, Helena voltou para casa carregada de sacolas. Havia comprado sapatos, bolsas e acessórios para combinar com o vestido da festa. Gastou mais R$ 3.000 sem sequer me consultar. Apenas informou que havia usado o cartão de crédito adicional. Quando tentei abordar nossa conversa pendente, ela disse que estava cansada e que poderíamos falar no final de semana. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada do pastor Marcos. Helena havia procurado ele pela manhã, claramente instruída pelos pais a fazer algum tipo de controle de danos. Segundo o pastor, ela havia chorado, dizendo que estava arrependida e que queria se reconciliar comigo. Mas quando ele perguntou especificamente sobre a humilhação do domingo, ela minimizou o ocorrido, dizendo que eu estava exagerando. Durante o almoço, Helena tentou uma abordagem diferente. Fez minha comida favorita,
Colocou uma roupa que sabia que eu gostava e demonstrou carinho físico que havia desaparecido há meses. Era fascinante observar como ela conseguia ligar e desligar afeto como um interruptor, sempre baseado em seus próprios interesses. Quando perguntei sobre nossa conversa sobre o domingo, ela suspirou dramaticamente e disse que já havia se desculpado com o pastor. Você não se desculpou comigo, Helena. Você me humilhou na frente de 200 pessoas e agiu como se fosse normal. Respondi calmamente. Sua reação foi previsível. Revirou os olhos e disse que eu estava sendo excessivamente sensível. Para ela, pedir desculpas ao pastor era suficiente, como se o marido ferido fosse um detalhe secundário. Naquela tarde, finalizei os últimos preparativos. Transferi fundos para uma conta que Helena não conhecia. Organizei minha documentação profissional e confirmei a mudança para um apartamento que havia alugado discretamente. Também enviei uma mensagem para alguns clientes importantes, informando sobre uma possível mudança de endereço comercial. No sábado, Helena passou o dia inteiro se preparando para a festa. Gastou R$ 200 no salão, fez unhas, sobrancelhas e uma escova especial. À tarde, desfilou pela casa no vestido novo, esperando elogios que não vieram. Quando perguntou minha opinião, respondi objetivamente que ela estava bem apresentável. Minha frieza a incomodou, mas ela atribuiu à minha sensibilidade exagerada dos últimos dias. Durante a festa, observei Helena interagindo com outras pessoas. Ela era charmosa, educada, engraçada. Com estranhos, ela era a mulher perfeita que me fez apaixonar anos atrás. Mas comigo, na intimidade do casamento, revelava sua verdadeira personalidade, exigente, desrespeitosa e cruel. Era uma atriz consumada, e eu havia sido sua plateia cativa por tempo demais. Naquela noite, enquanto ela dormia satisfeita ao meu lado, eu tomei minha decisão final. Segunda-feira seria o dia da revelação que mudaria nossas vidas para sempre. Segunda-feira chegou com o peso de uma decisão que havia amadurecido durante semanas. Helena acordou de bom humor, falando sobre a festa da noite anterior e os elogios que havia recebido pelo vestido. Enquanto ela se arrumava para sair, eu terminava de organizar os documentos que mudaria nossa vida para sempre. Quando ela saiu para o salão de beleza, coloquei meu plano em ação. Às 9 horas da manhã estava na igreja para uma reunião extraordinária que havia solicitado ao pastor Marcos. Desta vez, não era apenas a diretoria presente, mas também alguns dos membros mais influentes da congregação. Comuniquei minha decisão de suspender imediatamente todas as doações e retirar meu apoio financeiro da igreja. O impacto foi devastador. O tesoureiro apresentou rapidamente as contas da igreja. Sem minhas doações mensais, eles teriam que cancelar o programa de cestas básicas, suspender as bolsas de estudo e possivelmente fechar a creche que atendia 50 crianças da comunidade. A manutenção básica do prédio também seria comprometida. Em questão de minutos, a realidade financeira da igreja sem meu apoio se tornou cristalina para todos. Gabriel, sei que Helena cometeu um erro, mas pense nas famílias que dependem da nossa ajuda, implorou o pastor. Respondi que minha decisão era irrevocável. Não conseguia mais frequentar um local onde minha esposa me humilhou publicamente sem sofrer consequências. Minha dignidade valia mais que qualquer projeto social. Meu sogro chegou à reunião 20 minutos depois, claramente desesperado. Helena havia ligado para ele, suspeitando que algo estava acontecendo quando não me encontrou em casa. Ele tentou negociar, oferecendo que Helena fizesse uma retratação pública no próximo domingo. Expliquei que era tarde demais. 3 anos suportando desrespeito, culminando com humilhação pública, haviam esgotado completamente minha paciência. Durante a tarde, mudei para o apartamento que havia preparado. Era menor que nossa casa, mas representava liberdade. Às 4 horas, Helena chegou em casa e encontrou minha carta de despedida sobre a mesa da sala. Junto com a carta, deixei uma cópia das ações da minha empresa e extratos das contas que ela desconhecia. Queria que ela soubesse exatamente o que estava perdendo. A carta era simples e direta. Helena, você disse no domingo que eu deveria agradecer por ter casado com você. Hoje entendo que quem deveria agradecer era você. Durante 3 anos, sustentei não apenas nosso casamento, mas também a igreja onde você me humilhou.
Descubra nas páginas anexas quem realmente era o homem que você desprezou. Nosso casamento acabou. Meu advogado entrará em contato. Às 5 horas, meu telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro Helena, chorando e implorando para conversarmos. Depois meu sogro, oferecendo todo tipo de compensação. Em seguida, o pastor pedindo reconsideração. Desliguei o celular e fui jantar em paz pela primeira vez em anos. Na terça-feira, soube através de amigos que Helena havia aparecido na igreja em prantos, confessando a várias pessoas sobre nossa separação e implorando intercessão. A congregação estava dividida. Alguns a apoiavam, outros questionavam seu comportamento. Mas todos estavam preocupados com as consequências financeiras da minha saída. Durante a semana, Helena tentou várias estratégias. Apareceu no meu novo apartamento pedindo perdão. Enviou mensagens dizendo que mudaria completamente. Chegou a sugerir terapia de casal, mas era tarde demais. Quando você humilha publicamente alguém que te sustenta em segredo, algumas portas se fecham para sempre. O divórcio foi finalizado em 2 meses. Helena ficou com a casa, mas descobriu rapidamente que não conseguia manter o padrão de vida sem minha renda. A igreja passou por sérias dificuldades financeiras, tendo que cancelar vários programas sociais. Meu ex-sogro tentou uma reaproximação, mas eu havia aprendido o valor do meu próprio respeito. Hoje, 3 anos depois, tenho uma nova empresa ainda mais próspera. Encontrei uma mulher que me valoriza pelo homem que sou, não pelo que posso oferecer. Helena se casou novamente, mas com um homem que ganha uma fração do que eu ganhava. Às vezes a vida ensina lições caras para quem não sabe valorizar o que tem. A lição que aprendi é simples. Respeito não se pede, se exige. E quando alguém cruza certas linhas, não há dinheiro no mundo que conserte o estrago. Dignidade é o único patrimônio que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que recuperaram sua dignidade quando menos se esperava.